aí, como cê tá? Hoje tem gigante da colina, tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, ligadinhos, conectados aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos, sou o Álvaro Silva. Você está ligado no canal Vascaíno desde sempre. Meus amigos e minhas amigas, uma ótima semana que se inicia, ótima segunda-feira para todos nós. Que dias melhores venham aí pela frente, sobretudo no sabadão, que o Vasco se reencontre com a vitória diante do Criciúma em São Januário. Já peço para vocês acompanharem o nosso vídeo, tem muita coisa para falarmos. Vamos falar de São Januário, que completou 97 anos ontem. Gabriel Peck fez seu segundo gol na MLS. Aniversário da cidade de Brasília. Vamos falar sobre o Rossi, sobre o Lucas Piton, né? Vamos estar falando também aí sobre a situação de patrocínio master, Vasco e Criciúma, mercado da bola, dois nomes que começaram a ser ventilados, o Davidson, né, e o outro, o Agustin Canóbio. Vamos falar sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, os próximos jogos, próximas partidas. Vamos falar sobre a situação do Ryan Vitor, né, no elenco do Vasco, que vem sofrendo fortes cobranças. Então tem muita coisa. Vamos falar sobre o Novo Basquete Brasil, entre outros assuntos. Então acompanhe o nosso vídeo. Já logo de cara, de antemão, quero pedir 1000 perdões para todos vocês. Ontem eu marquei a live, a gente até entrou no ar, mas eu tive muito problema. Aí teve uns engraçadinhos que vêm falar que eu sou burro, que as pessoas não têm tempo para esperar e fica tentando tumultuar no comentário. Só que as pessoas não entendem que é o seguinte: eu faço tudo sozinho, não sou filho de pai rico, não tenho aquele computador top, não tenho cadeira gamer, não tenho aquele tanto de coisa, não tenho nada. Eu e Deus aqui, o meu celular. O que acontece é que ontem, na hora que eu programei com meus amigos pra gente entrar na live, né, eu tive problema técnico aqui com a plataforma. Aí eu fazia o login, não entrava. Depois eu resolvi a questão do login, estava sem áudio, o meu aparelho ali no backstage com a rapaziada. Depois o outro amigo teve problema com a câmera. Depois o outro amigo teve problema com a internet. E nisso aí foi passando o tempo. A gente entrou com mais de 1h30 de atraso na live ontem. Então por isso eu não fiz o sorteio da camisa. Eu não queria, eu tô muito chateado, eu tô muito triste. Eu tô feliz pelo assunto. Ontem a gente falou bastante. Você que não viu, assiste ontem lá. Vocês vão rir um pouco, porque no início, nos primeiros 18 minutos, eu não sabia nem o que estava acontecendo, estava igual cego em tiroteio, não sabia se estava ao vivo, se não estava dando um erro aqui no meu aparelho, não aparecia se a gente estava ao vivo. Depois que eu tive que atualizar a plataforma, aconteceu um monte de coisa. Só que as pessoas pensam que aqui é Rede Globo, que aqui é Bandeirantes, que tem dos 2.000 equipamentos e uma equipe de 30 pessoas em volta da gente enquanto a gente grava. Não, a gente está no YouTube e a gente vai se virando como pode. Infelizmente eu não consegui sortear a camisa ontem. Eu fiquei muito chateado, muito triste, porque eu queria e quero sortear. Só que agora é o seguinte, já logo de cara, vamos fazer o sorteio no próximo domingo. Tá definido, ainda nas próximas horas eu vou divulgar, eu vou fixar ali, né, no meu canal para vocês verem o horário certinho da live, com a capa já da live. Vai ser no próximo domingo, na parte da tarde. Lembrando que o Vasco entra em campo no sábado contra o Criciúma. Então vai ser um dia após o jogo, tá? Então peço 1000 perdões para vocês, desculpa mesmo, mas o sorteio vai sair. As duas camisas ainda estão aqui intactas, fechadinhas, lacradinhas, pode ser sua. E a única maneira, a única coisa que eu peço para vocês, a única maneira de vocês ganharem essas camisas é acompanhar a nossa live no próximo domingo ao vivo. Depois de 30, 40 minutos de live, eu vou estar aí abrindo para o pessoal colocar um nome para a gente fazer o sorteio. E aí vou fazer o sorteio ao vivo das duas camisas. Valeu, galera? Dito isso, vamos começar a falar do nosso Vasco, né, gente? É o seguinte, ontem a colina histórica de São Januário completou 97 anos. Isso mesmo, quase 100 anos de história. Nosso estádio, né? Eu vou torcer, aqui eu ergui meu templo para vencer, como já diz a nossa linda música dos Camisas Negras, né, galera? O nosso estádio aí que foi inaugurado lá em 1927, você já acompanha as imagens belíssimas, lindas, divulgadas pelo Vasco da Gama ontem. São Januário foi o palco da maior goleada no Clássico dos Milhões, 7-0 do nosso Vascão, isso mesmo, o Russinho deitou e rolou nesse jogo, meteu 4 gols e deu 2 assistências. São Januário sediou a consolidação das leis trabalhistas, depois ali também teve ali a questão do Ministério do Trabalho, né, que foi também consolidado lá. Em 1945 foi palco do Carnaval Carioca, o Carnaval do Rio de Janeiro, né, as escolas de samba desfilaram em São Januário.
Teve o discurso muito importante do Luiz Carlos Prestes, né, lá em São Januário, para mais de 100 mil pessoas na nossa colina histórica. Foi palco aí do primeiro jogo da grande final da Libertadores de 1998, entre Vasco da Gama e Barcelona de Guayaquil. Libertadores a qual nosso Vasco levantou a taça com Edmundo, Pantera, todo mundo ali arrebentando em campo, Mauro Galvão, enfim, todo aquele timaço que a gente tinha. Foi palco do 1000º gol do Baixinho Romário, o 1000º Baixinho Romário que voltou a jogar, né? Mas isso a gente vai falar depois. Palco do 1000º gol do Baixinho Romário, palco onde foi aí inaugurada a estátua do nosso querido e eterno camisa 10, do nosso eterno Bob Roberto Dinamite, né? E completou ontem aí 97 anos de muita história, então parabéns aí à nossa colina histórica. Agora pegando o gancho falando da colina histórica é o seguinte: há exatos 47 dias atrás, o bonitinho do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ao lado do Pedrinho, gravou um vídeo na sua sala na prefeitura do Rio de Janeiro, afirmando que no máximo em 45 dias o projeto do potencial construtivo seria votado e aprovado na Câmara dos Vereadores. Fato é que já se passaram 47 dias, ou seja, 2 dias de atraso, e até hoje essa situação não andou. Aí hoje foi divulgado aí pela Alerj, ali pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, o seguinte, que a primeira audiência pública, que serão 3, tá, gente? Vai ser só dia 2 de maio, ou seja, só daqui aí uns 14, quase 15 dias, não, 13, enfim, 14, vamos botar aí 10 dias, 10, 12 de 14 dias, sei onde eu tirei, 10, 11 dias, então, vai ter a primeira audiência pública, serão 3, né? Então, olho nessa turma aí, é ano de eleição, viu, Eduardo Paes, viu, vereadores do Rio de Janeiro? Se vocês não fizerem nada agora, não vão fazer nunca mais. Pedrinho, pega no pé dessa turma, não dá mole pra político, porque político é o seguinte, ganha muito e não faz quase nada, né? Então é complicado os caras não poderem votar um projeto que tá lá desde o ano passado e até hoje nada. É brincadeira, né? É brincadeira. Porque se fosse um projetinho do interesse de todo mundo, já teria votado esse projeto há muito tempo. Aí fica se empurrando com a barriga e postergando. Primeiro essa em fevereiro, depois disseram que seria abril, agora falaram que vai ser junho. Estamos já quase entrando em maio e não tivemos nem a primeira audiência pública ainda, que serão 3. Então, olho nessa turma aí que eu vou cair de pau se ficarem enrolando o Vasco. E Pedrinho, o seu papel é ficar em cima, é fiscalizar e pedir para acelerar essa parada aí. Galera, agora virando a chavinha, falando de um outro assunto, é o seguinte, né? Anteontem tivemos o clássico entre Vasco e Fluminense. A gente faltou criatividade, a gente falta jogadores de ataque, a gente vem batendo essa tecla há muito tempo, né? Pois bem, pegando o gancho, trazendo agora para outro assunto, que é o assunto que eu vou adentrar, o nosso cria da base, Gabriel Peck, foi vendido para o Los Angeles Galaxy, lá nos Estados Unidos, está jogando lá na Liga Americana, na Major League Soccer, né, galera? Fato é que o Gabriel Peck fez ontem mais um gol com a camisa do Los Angeles Galaxy, né? Já cria da base, Gabriel Peck. Agora, galera, virando a chavinha, eu quero desejar meus parabéns para essa cidade, a qual vocês já acompanham a imagem na tela, a cidade de Brasília, que completou ontem, 21 de março, né, no último domingo que passou, 64 anos. Brasília é muito Vasco, um casaca para todos os vascaínos aí da cidade de Brasília. Valeu, galera. Outra situação agora é o Búfalo Rossi, né? O Rossi tá completando no dia de hoje 31 anos, né? Então, meus parabéns aí ao Búfalo Rossi, né? Completando o aniversário, ele que é vascaíno, teve muito próximo de deixar o Vasco agora há poucos dias, de ir pro Santos, depois ir pro Goiás, acabou ficando e de repente virou titular e não tá jogando, né? O Rossi, desculpa, eu sei que é seu aniversário, meus parabéns, Deus te abençoe, dá aquela cornetadinha, ei, Rossi, vamos jogar, Rossi, você só tem 31, cara, só que às vezes você tá em campo, parece que você já tem 36, 37, eu não sei o que acontece, entendeu, meu amigo? Vamos lá, cai pra dentro, cadê aquela alegria nas pernas? Cadê aquele cara que rabiscava lá na Chapecoense, quando chegou aqui no Vasco aquela vez, que ajudou o Vasco aí a chegar na Libertadores? Cadê aquele cara que deixou o Marcelo procurando a ver navios lá no ano passado entre Vasco e Fluminense? A gente precisa daquele Rossi de volta, valeu, meu querido? Fica aí o meu registro e um feliz aniversário também pra você. Galera, agora falando de Lucas Piton, no último sábado no clássico no Maracanã, entre Flores e Vasco da Gama, Dorival Júnior e Rodrigo Caetano tiveram no Maracanã para observar alguns jogadores, tá, gente? Entre eles aí o Lucas Piton, a gente sabe que na mesma posição eles também vêm observando o Ayrton Lucas do Urubu, né, e entre outros jogadores, até o próprio Guilherme Arana, pode ser que até lá na Copa América, se tiver bem, pode ser convocado, que é outro baita lateral. Fato é que o Piton vem tendo assédio da seleção italiana e também da seleção brasileira, né, então ele pode vir a ser convocado pelo treinador Dorival Júnior para disputar a Copa América. Agora, só um parêntese aqui, não vai fazer coerência nenhuma, porque a gente queria que o Piton fosse convocado lá nos amistosos, contra a Espanha e contra a Inglaterra, e não foi convocado, aonde o Léo Jardim foi, porque o Ederson se machucou, ele acabou sendo convocado ali, né, de
última hora, mas o Piton sequer foi convocado. Aí eu falo para vocês, não levaram o Piton para aqueles 2 amistosos mais importantes da seleção brasileira nos últimos 10 anos, brincando aí. Não levaram o Lucas Piton, que era um dos melhores laterais esquerdos do Brasil em atividade aqui no Brasil, né? E agora estão cogitando levá-lo para a Copa América. Então, assim, falta muita coerência, né? Parece que querem levar o Piton meio que para atrapalhar o Vasco, né? Tomara que não seja isso. Mas, por outro lado também, se isso acontecer, né? Que Deus abençoe o Piton aí, a carreira dele, que ele venha ter sucesso com a camisa da seleção, caso ele venha a ser convocado para disputar aí a Copa América, fica o registro, tá, gente? Agora, mudando de assunto, falando um pouquinho de patrocínio master, né? Mais uma vez, o fanático, o fanfarrão vascaíno lá, o fanático vascaíno Fábio Azevedo, tá batendo na tecla que o Vasco fechou com uma casa de apostas. Essa casa de apostas é conhecida no mercado nacional e que é o seguinte, né? Que a casa de apostas está fazendo alguns reparos pontuais na sua plataforma para suportar a magnitude da torcida do Vasco, por isso ainda não foi anunciado. Ô Fábio Azevedo, tomara que você esteja certo, tá? Tomara que você esteja certo, tá bom? Não sou fã, tem nada contra a sua pessoa física, eu nunca te vi na vida, só pela internet, pela televisão. Não sou fã do seu trabalho, sabe por quê? Porque você passa o pano para 777, você é amiguinho do Flá Dias, tá? E você fica depois tentando tirar o corpo, enganando o torcedor, tá? Comigo o papo é reto, mas pessoalmente não tem nada contra você, você é vascaíno também, show de bola, mas assim, não concordo com muita coisa que você fala, tá, ô Fábio Azevedo? E outra coisa, tomara que você esteja certo, viu? Porque senão eu, meu amigo, eu vou te perseguir na internet no bom sentido e vou estar sempre ali pegando no seu pé por essas notícias que vocês jogam na mídia, alvoroçando a torcida do Vasco e nada acontece, tá? Então eu vou ficar de olho. Se acontecer, eu não tenho problema nenhum de abrir um vídeo aqui, bater palma e falar que você estava certo. Mas ó, eu tô de olho em você porque toda hora, todo dia é um jornalista lacrador aparecendo aí, não você, mas vários, você tá entre eles, aparecendo na internet aí ou na televisão de lacração, querendo dar o furo de reportagem, no final das contas é tudo cavadinha ou até mesmo fake news. Então eu tô de olho nessa situação. Valeu, galera? Agora, falando de um outro assunto aí, falar um pouquinho de Vasco e Criciúma, né? O jogo será no sábado, eu falei ontem que seria domingo, né? Será no sábado, 4 horas da tarde, em São Januário, tá, gente? E é o seguinte, o Vasco vai ter a semana cheia de treinamentos para enfrentar o Criciúma também vai ter a semana cheia. O Criciúma queria jogar diante do Fortaleza na última sexta-feira, mas teve o jogo adiado, tá? O jogo será remarcado, tá bom? Quem pode retornar aos gramados é o Dimitri Payet. Agora pode ser que seja, né, gente? Já com essa semana cheia aí, mais a semana passada, já dá mais de 10 dias aí se recuperando, vamos torcer, mas vou falar mais uma vez, se for para entrar 70, 80, 90%, não entra, tá? Não entra, deixa o cara entrar 100%, mas se tiver 100%, põe o homem para jogar, porque tá fazendo falta um camisa 10 na nossa equipe, tá, gente? Outra situação é o Ramon Dias, eu sou muito fã dele, gosto muito dele, ele tá sofrendo interferência externa na escalação pela diretoria do Vasco, tá sofrendo pressão injusta, porque ele não tem material humano para trabalhar, mas uma coisa a gente tem que pontuar aqui, eu sou fã do Ramon Dias, já falei que eu vou comprar uma camisa para mim, vou escrever Ramon Dias, eu sou fãzaço dele, do Emiliano também, só que é o seguinte, Dom Ramon, já passou da hora de parar com esse negócio de 4-3-3 no Vasco, tá? 4-3-3, não temos jogador para isso, meu querido, tá bom? Não temos jogador. Se chegar Canóbio, outros caras, aí pode ser que melhore. Com Payet, Paulinho, ok. Agora, com esse elenco que a gente tem hoje, 22 de março, não dá, Ramon. Ramon Dias, eu não sou ninguém na fila do pão, nunca sonhei em ser treinador, nunca sequer fiz curso nenhum para esse tipo de coisa, embora a gente goste de futebol. Mas olha só, eu olhando aqui, Ramon Dias, viu, galera? Olhando de fora, né, assim, como espectador, o Vasco eu acho que vai jogar muito melhor no 4-4-2, jogando simples no feijão com arroz, até rimou, viu? Joga no 4-4-2, joga simples, faz o feijão com arroz, viu? Deu até rap, viu, galera? Mas brincadeiras à parte, tem que ser assim, joga simplesinho, 4-4-2, 4-2-3-1, mas 4-3-3 não tá dando certo, viu, Dom Ramon? Ah, né, gente? Antes que eu me esqueça, antes da gente estar mudando de assunto, é o seguinte, mais de 10 mil ingressos já foram emitidos para Vasco da Gama e Criciúma, né? Partida da qual será agora no próximo sábado, o árbitro já está definido. Amanhã a gente vai falar bastante sobre a situação da arbitragem da CBF. Já pegando o gancho, saiu hoje uma reportagem que o John Textor teria afirmado que aquele gol no ano passado, anulado, né, entre Vasco e Palmeiras lá no Allianz Parque, de maneira totalmente indevida, né, o Vasco foi ali roubado na cara dura com aquele gol do Paulinho. O John Textor afirmou que após aquele lance abriu-se precedentes, né, para investigar a situação envolvendo manipulação de resultados no futebol brasileiro, né? Então vamos aguardar. Fato é que está muito quente essa questão aí da arbitragem aqui no Brasil e amanhã a gente vai dar uma pincelada legal nessa questão aí no vídeo de amanhã, né, falando da arbitragem, tá, galera? Agora é o seguinte, mudando de assunto, um assunto mais assim, vamos dizer assim, a maior novidade
do dia de hoje, né, a informação aí que foi divulgada pelo, deixa eu ver aqui, pelo RTI Esportes, né, gente? Segundo o RTI Esportes, o Vasco estaria monitorando a situação de Agustin Canóbio, né? Ele mesmo ali, atacante do Furacão, do Atlético Paranaense, ele que joga como ponta direita, ponta esquerda, o Vasco estaria monitorando ele. Galera, na moral, não acredito que a 777 vai fazer esse investimento, mas na moral seria o cara para resolver essa questão aí do ataque de lado de campo do Vasco. Se chega o Canóbio com o Verratti ali e o DVD, que até que por incrível que pareça está nos surpreendendo positivamente, né? Embora a gente sabe que ele tem ali suas limitações, mudaria a cara do ataque, né? E não só o Canóbio, mas voltou a ser ventilado no Vasco também o nome de Davidson, né? Segundo aí o Goal, né? No jornal Goal, Vasco, Grêmio e Santos estão monitorando, querem, né? O atacante Davidson. A gente sabe que o Davidson é muito Vasco, ele é bacalhau, tem vontade de vestir a camisa do Vasco da Gama há muito tempo, né? Ele está sempre aí se colocando à disposição do Vascão. Fato é que um empecilho para isso seria a multa rescisória do Deivinho, que está na casa de 20 milhões de reais. Deivinho que tem contrato ainda com o Cuiabá até dezembro desse ano, mas já tem clubes interessados ali, né? Ele não deve permanecer no Cuiabá, o Cuiabá não vem bem dentro de campo, esportivamente falando, nesse momento inclusive é a lanterna do campeonato, óbvio, tem um jogo a menos ainda, mas surgiu essa questão, mas a gente sabe que para 777 Partners, né, aquela patotinha de fanfarrões lá, aquele vacilão do Josh, não have money, não tem dinheiro, né? Então é difícil colocar o dinheiro na mesa, as 20 milhas para ter o Deivinho, né? Eu particularmente já teria contratado ele há muito tempo, né, galera? Agora, ainda voltando ao assunto, ainda falando aí do atacante uruguaio Agustin Canóbio, né? Vou colocar uns lances na tela para vocês acompanharem, como vocês já podem ver. Gente, Canóbio, como eu já mencionei, é uruguaio, tem 25 anos, 1,75 m de estatura. Atualmente joga na seleção do Uruguai, ele que é colega de seleção do Puma Rodrigues, quando o Puma também é convocado, né? Atua como ponta direita, ponta esquerda ou segundo atacante, ali aquela situação ali de falso 9, né? É um jogador bem versátil na questão do ataque. O melhor pé é o pé direito, tá? No Atlético Paranaense ele chegou em 2022, tem contrato com o Furacão até dezembro de 2026, tá, gente? É por aí que eu acho difícil, tá vendo? Tem mais pelo menos aí 2 anos e meio de contrato com o Furacão. Tá avaliado pelo Transfer Market pelo valor de 5 milhões de euros, algo em torno, para ser mais exato na cotação do euro hoje, 27 milhões 650 mil reais seria o valor de Agustin Canóbio, né? Será, gente, que a 777 faria esse investimento? Não acredito, seria sensacional, é um atleta novo e ainda dá para ser revendido para o mercado árabe, para a China, vamos dizer assim, para o leste europeu, ali Rússia, Ucrânia, para os Estados Unidos, dá para vender ainda, é um bom jogador, e eu particularmente sou fã, sempre gostei do Canóbio, sempre achei um jogador bem veloz, bem aguerrido, muito físico, e é um jogador que vai para um contra um, tem aquela criatividade, tá? Ele jogou em apenas 3 clubes na sua carreira, jogou no Clube Atlético Fênix, onde entrou em campo 69 jogos, marcou 8 gols e deu 16 assistências. Olha que os números do Canóbio são bem parecidos com os números do ano passado de Gabriel Peck, né, gente? Olha, no Furacão foram 110 jogos, 14 gols e 11 assistências, ou seja, 25 participações em gols em 110 partidas. No Peñarol do Uruguai foram 125 partidas, 12 gols e 16 assistências. Então, fato é que o Canóbio, aonde passa, distribui a assistência, vai para dentro e marca gol, né? Um cara que pega bem na bola, bate bem na bola ali de dentro, de fora da área. Eu particularmente adoraria ver o Canóbio com a camisa do Vasco ali, fazendo um dupla de ataque, trio de ataque de repente com o Verratti. Seria muito top, com o Dimitri Payet municiando ele, entregando a bola no ataque. Quando o Paulinho Paula voltar então, nossa, aí a gente teria, o time mudaria bastante. Ainda faltaria uma cereja do lado esquerdo do ataque, mas melhoraria bastante, melhoraria, tá, gente? Então deixa a opinião de vocês, que vocês acham em relação a esse assunto aí, envolvendo essa possível contratação de Agustin Canóbio, o Vasco que estaria monitorando ele. Lembrando que a janela doméstica, a janela interna do nosso país já se encerrou, fechou no último fim de semana, já era, agora só na janela de meio de ano, né? Vamos ver o que vai acontecer. Fato é que a 777 prometeu, né? Esses americanos mentirosos prometeram que o investimento mais pesado esse ano viria na janela do meio de ano, né? Vamos aguardar, eu tô de olho aí. Comigo é o seguinte, deu mole, eu vou descer-lhe a madeirada. Eu já tô cansado já dessa turma aí, né, gente? Tentando enganar nós aí, eu e você, torcedor e torcedora do Vasco da Gama. Galera, agora mudando de assunto, né? Falar um pouquinho aqui do criador
categoria da base, Ryan Vitor, né? Ele que entrou em campo diante a equipe do Fluminense, né? No último sábado, vocês acompanham os lances dele, esses lances foram justamente os lances na partida, né? E ele é um jogador que é o seguinte, embora eu tenha madeirado aí, falado um pouco mal dele ontem na nossa live ao vivo, live aí de 1 ano do nosso canal, ele é um bom jogador. O problema é que estão tentando forçar uma situação onde não tem necessidade, mas ele é um bom jogador, eu acredito no Ryan, tá, gente? Nessa última partida foram 5 passes decisivos ali, grandes passes decisivos, 4 cruzamentos, 100% de assertividade nos cruzamentos, foi uma grande chance criada, que ele deu mole, né, gente? Ele criou a chance e ele mesmo perdeu a chance na cara do gol. Foi uma bola longa, certinha, redondinha. 3 duelos ganhos, de 3 que ele tentou 100%. 2 duelos aéreos ganhos, 100% de aproveitamento. 3 dribles certos, 100% de aproveitamento. E uma grande chance perdida. Então observe que a cereja, que seria o gol, né, foi aonde ele acabou dando mole, acabou derrapando. Então assim, não adianta a 777 pressionar o Ramon Dias para colocar o menino Ryan de qualquer maneira, a torta é direito. O menino tem qualidade, na hora certa ele vai começar a entregar fruto. Tá? Fica aí o registro aí em relação ao Ryan, ele que pelo aplicativo nota do SofaScore, a nota dele é 7.6, a gente tem que cobrar, é a 777, que não contratou reforço, nós não temos time titular definido e não temos o elenco, banco de reserva para toda a temporada. Não adianta botar a culpa em Ramon Dias, botar a culpa no Ryan Vitor, né? Tudo bem que o Ryan Vitor perdeu o gol, a gente entende, o Ramon Dias é teimoso com a formação tática, a gente entende também, né? O Galdames caiu de rendimento, a gente entende, sabe? O Rossi não tá jogando bem já tem um tempo, a gente entende, tudo isso a gente entende, a gente critica aqui quando tem que criticar. Agora, também é covardia só bater nessa galera e passar a mão na cabeça da bonitinha da 777, porque os americanos dão uma de malandrinho, são espertinhos pra caramba e na hora de contratar jogador é sempre o mesmo mimimi, a mesma enrolação. Galera, agora é o seguinte, mudando de assunto, né? Já pegando o gancho, vamos falar aí, dar uma pincelada geral nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro Betano 2024. Segue uma arte na tela, como vocês já podem acompanhar. Vamos falar de todos os resultados da terceira rodada do Brasileirão. Gente, Criciúma e Fortaleza tiveram a partida adiada pela CBF, o jogo será remarcado, tá, gente? Fluminense e Vasco, 2-1 pro Fluminense. Grêmio 1-0 no Cuiabá, Red Bull Bragantino venceu o Corinthians por 1-0, o Atlético Mineiro enfiou 3-0 no Clássico lá em Belo Horizonte, o Atlético Paranaense ganhou do Internacional por 1-0, o Palmeiras e o Flamengo empataram pelo placar de 0-0, Vitória e Bahia lá o Bavi, Clássico Baiano também terminou empatado pelo placar de 2-2, São Paulo venceu o Atlético Goianiense fora de casa, enfiando uma sonora goleada por 3-0 no Dragão, e o Botafogo aplicando a maior goleada da rodada no Juventude, aqui no Rio de Janeiro, no Newton Santos, vencendo a sua partida por 5-1. Gente, agora vamos falar aí da próxima rodada, né, e a gente já vai pincelar, né, para vocês a tabela, tá, gente? Na próxima rodada teremos então Vasco da Gama e Criciúma nesse sabadão, também no sábado Cuiabá e Atlético Mineiro, e fechando os jogos aí de sábado, né, Bahia e Grêmio, aí todos os outros jogos domingo, Flamengo e Botafogo, Corinthians e Fluminense, Cruzeiro e Vitória da Bahia, Juventude e Atlético Paranaense, Internacional e Atlético Goianiense, Fortaleza e Red Bull Bragantino, e aí fechando a rodada já na segunda-feira, o clássico, né, São Paulo e Palmeiras, tá, gente? Então fica o registro dos próximos jogos aí da quarta rodada do Brasileirão. Ainda falando do Campeonato Brasileiro, a tabela após o término da rodada segue da seguinte forma: o primeiro colocado é o Red Bull Bragantino com 7 pontos, o Flamengo também com 7 é o segundo, Botafogo é o terceiro com 6 pontos, seguido de Atlético Paranaense, Grêmio e Internacional. O Inter já está na sexta colocação. O Atlético Mineiro é o sétimo colocado com 5 pontos, depois temos um pelotão de 6 times com apenas 4 pontos somados, do oitavo colocado, que é o Fortaleza, até o 13º, que é o Juventude, né? O Fortaleza, Bahia, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro e Juventude, todos esses times com 4 pontos. O nosso Vasco da Gama é o o São Paulo é o 14º com 3 pontos, o nosso Vasco da Gama é o 15º também com 3 pontos, pela questão do critério de saldo de gol. O Criciúma é o 16º com 2 pontos apenas conquistados, lembrando que o Criciúma tem uma partida a menos, e aí na zona da degola o Vitória da Bahia tem 1 ponto, o Corinthians com apenas 1 ponto, Atlético Goianiense e Cuiabá, ambos com 0 ponto, o Cuiabá que tem menos saldo, né? Também o Cuiabá também tem um jogo a menos, nesse momento é o lanterna da competição, tá, gente? Então,
É isso aí em relação ao Campeonato Brasileiro. Agora falando um pouquinho do nosso R10 Skol Vasco da Gama, meus amigos, nesse fim de semana a bola subiu lá em São Paulo pelas oitavas de finais do Novo Basquete Brasil, deu Vascão, né? O Vasco venceu a equipe do Pinheiros, o Vasco venceu a equipe aí do Pinheiros fora de casa 65-56. Tá bom, galera? É o seguinte, antes da gente dar continuidade, veja o grito de casaca dos nossos atletas junto com a torcida lá em São Paulo e a gente já volta. Show de bola, né, gente? Parabéns aos nossos atletas. Galera, e não acabou, hein? Sexta-feira agora, teremos aí o jogo de volta Vasco da R10 Skol, Vasco da Gama e Pinheiros, aqui no ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro, às 8 horas. Os ingressos já estão à venda. E é o seguinte, hein? Tem uma promoção bem bacana aí que o nosso R10 Skol, Vasco da Gama tá fazendo para você, torcedor e torcedora. É o seguinte... Teremos aí o arremesso, você pode ganhar até R$1.000 aí arremessando, tá? E também teremos aí 5 pares de ingressos sorteados. O regulamento é o seguinte, você precisa estar afiliado, tem que estar cadastrado na VIP USA da Ortega Types, tá, gente? Você entra no site lá na Net Vasco, você encontra esse site, faz o seu cadastro. E outra coisa, você tem que ou morar no Rio ou ter disponibilidade para estar no Rio, para, no caso, se você ganhar os ingressos, você não pode transferir para ninguém, você tem que estar você mesmo utilizando esse ingresso, tá? No caso, você vai ganhar um ingresso para você, para mais um acompanhante, são 5 pares de ingressos sorteados, e a questão também do arremesso que vale R$1.000, então entra lá, faz o seu cadastro e comece a concorrer aí. E lembrando, né? Não se esqueça também, você do Rio de Janeiro, que vai estar no Rio também, 8 horas da noite, sexta-feira, R10 Skol Vasco da Gama e Pinheiros, pelo jogo de volta das oitavas de finais dos playoffs do Novo Basquete Brasil. Galera, agora mudando de assunto, falando um pouco da 777 Partners, essa famigerada empresa que adquiriu os direitos econômicos da SAF do nosso Vasco da Gama, surgiu uma notícia hoje lá no The New York Times, isso mesmo, notice, news, revenues, tenho notícias, galera, tenho notícias, and the New York Times, lá do The New York Times, e é o seguinte, segundo o principal jornal dos Estados Unidos da América, o clube inglês Everton, né, enquanto ainda não resolve aí a situação envolvendo a 777 Partners lá, que está tentando comprar os direitos do Everton, é o seguinte, o Everton está buscando aí algumas alternativas no mercado, tá bom? Buscando algum comprador alternativo para comprar ali os direitos econômicos do seu futebol, caso a transação com a 777 não dê certo, tá, gente? Então, para ter saído isso no The New York Times, não é à toa, o Everton está no mercado procurando investidor, e a 777 que abre o olho, que vai chegar alguém lá e vai espirrar eles para fora se der alguma coisa errada, que o Everton tá fazendo certinho. O que o Everton tá fazendo é o que o Pedrinho tem que fazer, é buscar alguém para comprar os direitos econômicos da SAF, para quando chegar em setembro, o Mr. Josh atrasou 1 segundo do aporte, o dinheiro não caiu na conta, põe na justiça e tira e reaver tudo que é de direito do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Galera, então, nesse primeiro momento é isso que eu tinha para falar para vocês de notícia, de informação do nosso Vascão, e eu fico por aqui, porque enquanto houver o coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!